Boa tarde a todos. Jesus em nossos corações. Estamos aprendendo um pouquinho mais sobre o nosso Mestre Jesus. Já tivemos a primeira aula, algumas informações corretas, porque falam tanta coisa, não é? A respeito de Jesus, que nós queremos conhecê-lo realmente. Hoje nós vamos continuar. É importante sabermos onde Jesus nasceu. Segundo Mateus e Lucas, Jesus nasceu em Belém da Judéia. Vocês estão lembrados que a Palestina estava dividida em províncias: Judéia, a Galileia, a Samaria e depois ao lateral lá, a Bazã e todos mais. Bem, então Mateus e Lucas dizem que ele nasceu em Belém da Judéia. Ora, mas consta que Maria e José moravam em Nazaré da Galileia e não na Judéia. Lucas explica que, estando eles ali em Belém, aconteceu a Maria de se lhe completarem os dias, e aí ela deu à luz o seu filho primogênito. Então Maria estava grávida. Chegou lá em Belém da Judéia, grávida em estado adiantado de gravidez. O que os teria levado ao casal viajar para tão longe, justamente quando Maria estava prestes a dar à luz? Lucas vai dizer que foi um recenseamento determinado pelo imperador romano, César Augusto. Na época era esse o imperador romano. E de fato, os romanos periodicamente faziam recenseamentos em toda a população do império. Todo lugar onde eles estavam dominando, eles faziam recenseamento porque eles queriam levantar os recursos que havia no local para o serviço das armas e para a coleta de impostos. Então Maria e José teriam ido se recensear em Belém. Por que em Belém? Por que não noutra cidade? É que cada qual se alistava na cidade de origem de sua família. Era esse o entendimento entre eles, não é? O movimento das tribos e os descendentes de cada tribo. E a de José, a família de José, era de Belém. Ele era descendente de Davi, então era lá em Belém que se considerava a sua casa, a cidade de Davi. E, naturalmente, José era descendente de Davi. Então, como descendente de Davi, ele teve que ir a Belém. É importante Jesus ter nascido em Belém e não em Nazaré? Em Belém da Judéia e não em Nazaré da Galileia? Bom, havia uma profecia de Miqueias, sobre o Messias. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Quer dizer que esse era um indício para saber se a pessoa era o Messias ou não, não é? Mas alguns estudiosos, entre os quais Herculano Pires, consideram essa informação sobre o nascimento de Jesus em Belém um arranjo. O objetivo era exatamente esse: convencer os israelitas, tão apegados aos profetas, ao Velho Testamento, de que Jesus era mesmo o Messias anunciado pelos profetas. Para nós, o importante é que Jesus tenha vindo à Terra em sua abençoada missão. Para nós não faz diferença se ele nasceu em Belém ou em Nazaré mesmo, a cidade de seus pais. Não faz diferença? Para o povo faz, não é? Bate o sino, pequenino sino de Belém, não é? O povo já está muito acostumado com essa historinha de ter sido lá em Belém, não é?
apesar de Jesus ter procurado cumprir muitas profecias, não adiantou, não é? Porque muitos israelitas não acreditaram nele. Em que época foi o Natal? O Natal, o nascimento de Jesus, foi durante o reinado de Herodes o Grande. Sim, o imperador romano era César Augusto. Mas lá na Palestina, ela tinha sido colocada para reinado de Herodes. Então Herodes o Grande é que reinava sobre a Palestina, não é? Com a permissão dos romanos, é claro. Em que ano Jesus teria nascido? A princípio foi calculado e fixado pelo diácono Dionísio. Ele achou que teria ocorrido no ano 754 da fundação de Roma. Ele contou a partir da fundação de Roma 754 anos. Mas ele se enganou. Ele cometeu aí um engano. Entretanto, nós contamos a nova era, a era cristã, sempre assim, desde que ele marcou, nós estamos considerando 2011 depois de Cristo, a era cristã. Mas não foram 2011 não. Esse cálculo lá no começo foi enganado, estava equivocado. Acredita-se que Jesus pode ter nascido até 8 anos antes, ou 4 anos depois da data fixada. Quer dizer, tem um intervalo aí de 12 anos que fica oscilando, né? Nós temos algumas informações nos evangelhos que talvez nos ajudem a calcular novamente quando Jesus nasceu. Lá está escrito, houve um recenseamento feito por Quirino, governador da Síria. Realmente houve um recenseamento assim, mas isso foi no ano 6 depois de Cristo. E esse recenseamento foi famoso, porque ele causou muitos tumultos, muitas batalhas, muita revolta. Então ficou bem assinalado. Esse teria sido 6 anos depois de Cristo. Não, está demais, não é? Não, acho que não foi esse. Mas Lucas fala num primeiro recenseamento de Quirino. Então pode ter sido feito antes, realmente, na época em que Jesus nasceu. Dizem também que uma estrela apareceu aos magos. Que estrela teria sido essa? Alguns acham que poderia ser uma nova. É uma forma estelar que explode numa grande explosão e produz um enorme clarão. Isso é uma nova. Mas não há registro entre os astrólogos de novas na época dos astrônomos, não astrólogos, não é? Na época do nascimento de Jesus. As novas ocorreram no ano 134 a.C. ou no ano 173 depois de Cristo. Então, novas não assinalaram o nascimento de Jesus. Uma estrela não se movimentaria nem se deteria no céu, como está narrado no Evangelho, né? Que a estrela veio vindo e parou em cima da gruta onde Jesus teria nascido. Uma estrela não se comporta assim, né? Mas isso poderia ser um modo de falar. Eles estariam dizendo que houve a movimentação natural da estrela, né? Porque a Terra gira e com isso as estrelas mudam no céu, não é? Talvez fosse isso. Kardec faz uma sugestão. Ele chega a pensar que poderia também ser um efeito físico luminoso produzido por um espírito irradiando grande luz. É uma possibilidade, não é? Os espíritos podem produzir efeitos luminosos. Agora, segundo cálculos do astrônomo Kepler, aquela estrela do nascimento de Jesus pode ter sido uma conjunção dos astros Saturno e Júpiter, que aí ficariam bem brilhantes, não é? Na constelação de Peixes. Isso aconteceu no ano 7 antes da nossa era. Olha Jesus 7 anos mais velho, não é?
Em fins do século XIX, Schnabel decifrou uns escritos cuneiformes do Instituto Técnico de Sipar, na Babilônia. Babilônia era famosa, né? Pelos astrólogos, pelos estudos dos astros. E viu ali confirmado que realmente essa conjunção de Saturno e Júpiter aconteceu nesse ano 7, antes da nossa era. E diz que esse fenômeno foi visível perfeitamente naquela área do Mediterrâneo. Nós sabemos, né, que a Palestina era banhada pelo Mediterrâneo. Naquela área ali, esse fenômeno foi bem visível. Foi visível muito bem por 3 vezes. No dia 29 de maio, em 3 de outubro e em 4 de dezembro do ano 7. E agora a gente tem que escolher o mês, porque o ano parece que a gente já encontrou. Ano 7, antes de Cristo. Agora vamos ver o mês. 29 de maio? Não. O nascimento de Jesus teria acontecido mais para o fim do ano. 4 de dezembro? Não, já estaria muito frio para ver pastores no campo, à noite, com seus rebanhos, como Lucas menciona. Naquela região em que Jesus nasceu, o frio é intenso em dezembro, janeiro e fevereiro. Quer dizer, média de cerca de 2,8 graus abaixo de zero. Isso é uma condição imprópria para o pastoreio. Não haveria pastores no campo, não é? Segundo o Talmud, os rebanhos eram levados para o campo em março e recolhidos ao despontar de novembro. Bom, nós tínhamos 3 datas, 29 de maio, 4 de dezembro e 3 de outubro. 3 de outubro, tá? Eles sugerem que tenha sido no mês de setembro ou outubro. Então parece que Jesus teria nascido mais ou menos na época que Kardec nasceu também. E Gandhi nasceu também a 2 de outubro. Grandes humanistas, idealistas, não é? Em que dia? Não se sabe ao certo. Aquela conjunção de Saturno e Júpiter foi 3 de outubro. E por que a gente comemora 25 de dezembro? Não tem nada a ver, não é? Essa data foi fixada pelo Papa Júlio I, a partir do século IV depois de Cristo, no ano 360. Gente, muita coisa aconteceu nesse século IV, de modificações sobre a vida de Jesus, sobre o que se comentava a respeito dele. Muitas alterações, a gente vai lá no século IV, no século IV. Interessante, não é? O Espiritismo começou em 1857 com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Aí, quando foi em 1957, fez 100 anos. Em 2057 vai fazer 200 anos. E já está havendo deturpações, hein? Tentativas de modificação, não é? Já não está? Porque a época é avançada, a comunicação. Naquele tempo antigo demorou para haver deturpações, mas agora está a galope. Se a gente não tomar cuidado, modificam muita coisa do Espiritismo, não é? Então o Papa Júlio I, a partir do século IV depois de Cristo, ele substituiu uma data pagã para dizer que ali foi o nascimento de Jesus. É que os pagãos festejavam muito o solstício de inverno, inverno europeu, inverno asiático, porque o Sol tinha chegado ao máximo de afastamento, agora ele vai começar a voltar. E no primeiro lugar aparece a constelação da Virgem. E muitas festas pagãs homenageavam o deus Mitra, o Sol invicto. Eles faziam grandes festas populares, mal comparando como o nosso carnaval, que não dá para ninguém segurar, né? Então aquelas festas não dava para ninguém segurar. O povo festejava mesmo, né? Realizavam os romanos as Saturnais festejando o Natale Invicti Solis, o Natal do Sol não vencido, vencedor.
Então o Papa, colocando o Natal de Jesus a 25 de dezembro, procurou substituir aquele Deus do sol invicto dos pagãos por Jesus, que é a luz do mundo. Foi isso que levou a comemorarmos o Natal de Jesus no dia 25 de dezembro, e não a 3 de outubro, como provavelmente aconteceu, não é? Vimos então por que é que o Natal de Jesus não é comemorado com um possível 3 de outubro, mas sim em 25 de dezembro. Será que vamos corrigir essa data? 25 de dezembro já está tão arraigada no pensamento popular, não é? Vai ser difícil. E depois não importa tanto a exatidão de local, dia e ano em que Jesus tenha nascido. O que importa é que esse espírito altamente evoluído veio realmente à Terra, nasceu entre nós. E isso foi motivo de justificada alegria para nós, seres humanos. Após o nascimento de Jesus, narra Mateus que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém, procurando um recém-nascido rei dos judeus, porque haviam visto sua estrela no Oriente e ali estavam para adorá-lo, prestar-lhe homenagem. Nesse relato evangélico, os magos não são reis. Todo mundo fala os reis magos, não é? Mas lá no Evangelho não está escrito que eram reis, não. E também eles não têm nomes. Melquior, Gaspar, Baltazar, não está citado nome nenhum, não é? Lá diz apenas, vieram uns magos do Oriente. Não se sabe o número ao certo, e não eram reis, e não se conhece nome nenhum. Por que nós temos então esses nomes? Eu li certa vez que foi um inglês, Beda, que escreveu um livro muito bonito sobre o nascimento de Jesus, e ele colocava os magos como os reis, representando 3 regiões da terra e que vinham com os seus presentes. E deu nome a eles. E ficou mais importante do que a realidade, esse livro. Agora, os magos, segundo os historiadores gregos Heródoto e Xenofonte, eram sacerdotes. Sacerdotes entre os medos e os persas. Eram sacerdotes muito conceituados, porque era uma casta que se ocupava, sobretudo, em medicina, astronomia, que na época era mais astrologia, e ciências divinatórias, coisas espirituais. Então eram homens que procuravam saber das verdades espirituais, estavam sempre pesquisando, procurando entender. E certamente, naquela conjunção de astros, eles viram que era indicação do nascimento de alguém importante e queriam estar lá e homenagear essa criatura tão importante que estava chegando à Terra, não é? O rei Herodes foi quem recebeu esses magos, porque os magos chegaram perguntando, o pessoal disse, pergunta lá no palácio, não é? E Herodes se interessou pelo caso. Imagine, um rei está nascendo por aí, será que vai tirar o meu reinado? Ele se interessou pelo assunto e ele mandou pesquisar. Aí alguém falou da profecia do Miqueias, que era em Belém, da Judéia. Então o rei Herodes informou aos magos que era em Belém que eles deviam ir. Deveriam procurar lá o recém-nascido, o rei dos judeus. E ele pediu que, se o encontrassem, voltassem para avisá-lo, porque ele também queria adorar o menino. Queria nada, ele desejava destruí-lo. Era um possível rei para destroná-lo, não é? Assim ele pensava, embora o reinado de Jesus não fosse da terra, não é? Mas em sonhos
Os magos foram avisados. Olha aí uma comunicação espiritual que pode se dar em sonhos. Quando a gente dorme, nós nos desdobramos, nós nos expandimos perispiritualmente e aí muitas vezes entramos em contato com espíritos que podem nos passar informações. Então são esses sonhos espíritas, esses sonhos muito especiais. Aconteceu com os magos. Eles foram informados em sonhos para não retornarem a Herodes. E de fato, eles não voltaram a Herodes. Eles voltaram para a sua terra por um outro caminho. E a gente tira daí um simbolismo muito bonito. Quem se encontra com Jesus, aquele que é o missionário maior, aquele que nos abre os horizontes da vida, não pode voltar a viver pelos mesmos caminhos. Não pode voltar a uma vida comum. A pessoa se modifica, encontra um rumo maior para a sua existência. Então, esse é um simbolismo de que os magos voltaram às suas terras, mas por um outro caminho. José também foi avisado em sonho, para fugir com o menino e Maria, levando-os para o Egito. E ele fez assim. Vocês estão lembrados que o Egito era aqui abaixo, sudoeste, não é? E ele fugiu lá para o Egito, para que Herodes não pudesse encontrar a Maria e o menino. E Herodes está lá esperando que voltem os reis magos, que não eram reis e que não eram 3, não é? E ele esperou e verificou. Já dava tempo deles terem ido e voltado. Ele percebeu que fora enganado. Então ele ficou furioso. Mas ele queria mesmo era eliminar essa criança, possível reino futuramente. Então ele mandou matar todos os meninos lá em Belém e arredores que tivessem 2 anos para menos. Assim eles dizem que se cumpriu outra profecia. Em Rama se ouviu-se uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos. Raquel simbolizava a mulher judia. Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Quer dizer, foi realmente um drama, foi muito sofrimento, não é? Para aquelas mães. Após a morte do rei Herodes, poucos anos depois, José foi avisado em um outro sonho que ele já podia voltar para a Palestina. Ele podia já pegar Maria e Jesus e voltar para a sua terra, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Então, ele começou a viagem de volta. Mas quando ele chegou na Judéia, saindo do Egito e chegou na Judéia, ele percebeu que quem estava como novo governador da Judéia era um filho de Herodes, Arquelau. Era da mesma família, não é? Então ele teve medo de voltar ali para a Judéia. Foi por isso que ele se retirou para as regiões da Galileia e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. Agora Jesus vai passar lá a sua infância e a sua mocidade. Nós não sabemos muita coisa dessa época. Sabemos apenas que eles estavam morando em Nazaré da Galileia. É que os evangelistas não tinham como objetivo descrever a vida particular de Jesus. Eles queriam divulgar o ministério público de Jesus, a sua tarefa, a sua missão, e não a vidinha que ele teve em família. Isso não era importante, não é? Mas houve um acontecimento que Lucas achou importante registrar. E realmente ela traz uma contribuição sobre o trabalho de Jesus. Tinha Jesus 12 anos quando ele foi com seus pais a Jerusalém em uma caravana para uma daquelas festas religiosas dos israelitas no templo.
Os israelitas tinham várias festas importantes religiosas que eles cumpriam, indo até o templo, fazendo oferendas e tudo mais. Então lá foi a família, Maria, José, seu filho Jesus. Ao final das festividades, acompanhando a caravana em que tinham vindo, Maria e José se retiraram, voltaram com a caravana. Eles pensavam que Jesus também estava na caravana, porque era muita gente, não é? Todos conhecidos, todos amigos. Eles pensaram que Jesus também estava vindo de volta. Um dia depois, eles se deram conta da ausência de Jesus. Vejam, um dia de viagem. Agora eles vão ter que voltar mais um dia. Então, 2 dias depois, no terceiro dia, eles encontraram Jesus. Encontraram Jesus lá em Jerusalém, no templo. Quer dizer, num dos pátios, num dos pórticos, não é? Ele estava sentado no meio dos mestres. Os mestres eram os doutores da lei. Ele estava ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Quando a gente lê esse episódio, muita gente já vai pelo misticismo, pelo exagero, e dizem que Jesus estava ensinando aos doutores da lei. Ninguém falou isso. Ele estava ouvindo e interrogando. Jesus tinha 12 anos, mais um ano e ele estaria na maioridade dos israelitas. 13 anos eles fazem o Bar Mitzvah, quando o menino passa a ser um homem, dentro da comunidade, que já tem seus deveres como um homem israelita, não é? Então Jesus estava quase com a maioridade para eles. Mas a bênção desse Bar Mitzvah só era concedida se o menino revelasse bom conhecimento da Torá, aquela coleção dos livros básicos do Velho Testamento. Os mestres costumavam fazer um exame com ele. E os pais já vinham preparando o menino para esse exame desde alguns meses antes. Ainda era costume entre os israelitas, quando encontravam uma criança, pedir: cite-me o seu versículo, porque cada dia a criança aprendia um versículo do Velho Testamento. Era um modo de gravar a lei. Toda criança ficava sabendo assim da lei, porque ela repetia, cada dia ela aprendia um versículo. Então Jesus, aos 12 anos, já deveria ter uma base de conhecimento, não é? E ele estava ouvindo aos doutores e fazendo perguntas, interessado no assunto. Então é perfeitamente aceitável, historicamente, que Jesus, aos 12 anos, tendo a oportunidade de ir ao templo, aproveitasse para conversar com os doutores da lei. Ele não os estava ensinando, estava ouvindo-os e interrogando-os, mas certamente ele demonstrava uma inteligência muito apreciável, não é? Conhecimento da lei com suas respostas. Deveria ser uma excelente impressão daqueles que o ouviam. Nos relatos de sua idade adulta, nós percebemos que Jesus viveu uma vida calma, natural, em família, na sua comunidade, adaptado ao meio em que ele vivia, hábitos, costumes, ideais, porque ele estava se preparando para a sua futura obra. Ele estava aguardando a maturidade orgânica, ele estava aguardando a sua independência pessoal. Lembram que a gente falou ao respeito dos 30 anos de idade, quando a pessoa podia vir a ser um homem público? Então Jesus estava aguardando tudo isso. Era prematuro ainda, ele não estava em serviço ainda, não é? Estava aguardando a época certa para se apresentar ao povo como o enviado de Deus. Enquanto isso, ele está em família, é um membro dela, goza de suas alegrias, dos seus benefícios, obedecia à sua disciplina. Jesus consta que ele tinha 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Teria também algumas irmãs, mas não era costume mencionar as irmãs. Era uma comunidade machista mesmo, não é? O nome da mulher não tinha importância.
Algumas pessoas pensam que esses irmãos de Jesus eram filhos de José, de um matrimônio anterior ao seu casamento com Maria. E outros acham que seriam primos de Jesus, chamados primos irmãos, não é? Mas parece que o melhor, de acordo com a Escritura, é que José e Maria, depois de Jesus, tiveram outros filhos. Agora, de possíveis parentes outros, só é citada uma irmã de sua mãe. Consta que ela também seria chamada Maria. Ela foi esposa de Cleofas, ou Alfeu, e ela foi mãe dos apóstolos Judas e Tiago, Tiago menor. Então, seriam sua tia e seus primos, esses sim, seus primos. Quando Jesus começa a sua tarefa, os familiares não entenderam a sua missão. Não reconheciam nele um missionário. Em Cafarnaum, quando a família escutou falar que Jesus estava numa casa lotada de gente para ouvi-lo, uma multidão, sua mãe, irmãos e irmãs saíram para o prender. Isso nós lemos em Marcos. Por que foram prender Jesus? Porque o julgavam fora de si. Ele enlouqueceu. O que ele está fazendo? Que coisa esquisita. Ele não é assim, não é? Porque Jesus começou a sua tarefa. Ele começou a percorrer lá pela Galileia, fazer a sua pregação e os fenômenos, e isso atraiu muita gente. Mas os irmãos, a família, não tinham conhecimento, não tinham presenciado, não sabiam dos seus feitos e dos seus ensinos. Então foram apanhados de surpresa, não é? Jesus não se deixou reter pelos parentes, pela incompreensão deles. Jesus compreendia as limitações. Acontece muito com a pessoa quando às vezes se manifesta nela uma mediunidade e começa um trabalho, um intercâmbio, e a pessoa assume tarefas e a família diz: que isso, está ficando louco? Onde você vai com isso que você está fazendo? A família às vezes não compreende, só mais tarde, não é? Então Jesus, apesar das limitações da família, amava todos eles e ajudava na medida do possível. E ele sempre demonstrou amor, carinho por sua mãe. Quando ele estava crucificado, ele pensou na sua mãezinha, que não teria a sua presença, não teria o seu amparo. E ele então entregou a João, né? Mulher, eis aí teu filho, mostrando João. E para João, eis aí tua mãe. Quer dizer que Jesus se preocupou em deixar Maria amparada pelo discípulo amado, não é? Vejamos agora a cultura de Jesus. Seria ele um homem culto? Que idioma ele falava? Provavelmente ele falava aramaico, porque o aramaico era o idioma corrente entre todos os povos da Palestina. Todo mundo falava aramaico. Talvez Jesus também falasse o hebraico popular, porque ele era hebreu, então em família certamente ele aprendeu o hebraico. Existia o hebraico erudito, mas esse era das Escrituras, não é? Acham alguns que Jesus também poderia conhecer e falar o idioma grego, porque era muito usado também ali na região, mas não há provas. Não temos provas nenhuma de que Jesus falasse o grego, não é? Agora, Jesus sabia ler, porque Lucas narra que certa vez na sinagoga de Nazaré, o chefe da sinagoga entregou a ele um texto para ele ler, uma passagem das Escrituras, e Jesus leu. Então Jesus sabia ler, e ele sabia também escrever. Existe outra passagem, não é? Aquele do apedrejamento de uma mulher adúltera, quando perguntaram a Jesus: mestre, segundo a lei, né, de Moisés, as adúlteras devem ser apedrejadas, o que é que você diz? E Jesus abaixou-se na areia e escrevia com o dedo na terra. Então Jesus sabia escrever. É interessante a gente pegar assim pequenos detalhes, não é?
Então era um homem que sabia ler e escrever, falava o idioma da região, falava também o hebraico, se comunicava bem com aquele povo, não é? Mas ele não fez estudos especiais. Por que podemos afirmar isso? Porque os conterrâneos dele em Nazaré saberiam. Se Jesus tivesse ido a algum lugar aprender alguma coisa, quando Jesus começasse com as suas explicações, com a sua pregação, eles diriam, isso é da tal escola lá onde ele frequentou, não é? Mas não. O povo ao seu redor dizia, de onde lhe vem esta sabedoria e poderes miraculosos? Eles não sabiam, não constava que Jesus tivesse ido a lugar nenhum para estudar. Então a gente verifica que Jesus não fez estudos especiais, não é? Lá em Jerusalém também, os judeus se maravilharam. Como sabe este letras sem ter estudado? Sim, porque Jesus poderia ter estudado com algum daqueles doutores da lei lá em Jerusalém, né? Como Paulo, que estudou com Gamaliel, um doutor da lei. Quem sabe Jesus podia ter estudado lá na Judéia, mas não. O pessoal de lá disse assim, como é que ele sabe estas coisas sem haver estudado? Então a gente tem a certeza de que Jesus realmente não estudou em escola nenhuma da terra. Mas alguns alegam que Jesus, dos 12 aos 30 anos, como ele some da história, ele poderia ter estado entre os essênios e estudado com eles. Os essênios eram uma seita entre os israelitas. Era uma seita que tinha alguns pontos semelhantes com Jesus, com a sua pregação, com o seu comportamento puro e digno, não é? Era uma seita esotérica judia, mas não são semelhantes a Jesus, não. Por exemplo, eles viviam separados, uma comunidade só de homens. Eles só aceitavam a vinda de mulheres, numa certa época, para a procriação. E seguravam consigo os filhos homens. As meninas mulheres não. Então, eles tinham uma conduta nobre, eram fraternos, eles abominavam a guerra, a escravidão, pareciam ter um comportamento reservado, sem convivência com mulheres. E alguns então pensam que Jesus, como tinha algumas destas coisas, que ele tivesse aprendido com os essênios. Os essênios ensinavam o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma, enfim, havia uns pontos de contato. Mas Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, já faz um comentário, já esclarecendo-nos. É certo que Jesus há de ter conhecido essa seita, mas nada prova que se lhe houvesse filiado. Hipotético é tudo quanto a respeito se escreveu. Kardec já nos ajudou, não é? Não, gente, é hipotético, não tem prova nenhuma, não tem documentação nenhuma. Apesar dos pontos concordantes entre as duas pregações, tal suposição não tem fundamento. Olhem o que Emmanuel, através do Chico Xavier, falou. O mestre, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, dentro da superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Jesus vai confirmar isso, não é? Quando ele está fazendo aquela oração na ceia pascual, ele disse, agora, Pai, glorifica-me junto de Ti com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus participou dos processos de formação da nossa terra. Os essênios nem existiam então. E Jesus já estava em glória com o Pai. Como é que ele aprendeu com os essênios? Não há absolutamente condição para isso, não é? Porém, por que ele ficou oculto dos 12 aos 30 anos? Uma razão foi para que os adversários do bem
não impedissem antes do tempo a sua tarefa redentora. Quando Jesus aparece em cena, daí a pouco já estão os adversários querendo eliminá-lo. Jesus trabalhou escondido, se ocultando durante 3 anos, até que ele se entregou, não é? Porque era o momento da última lição, do sacrifício final, não é? Jesus teve que aguardar aqueles 30 anos de idade antes. E durante a sua vida, ele se ocultou bastante. Por isso é que ele não aparece em cena antes. Ele está aguardando o tempo certo da sua tarefa. Não há importância nesses anos dos 12 aos 30. Tem importância o que ele vai fazer agora. É aí que está a sua missão. É aí que está o seu trabalho. Jesus recebeu muitos nomes. O primeiro deles, Jesus. O anjo indicou a Maria e a José que eles deviam dar ao menino o nome de Jesus. E os pais atenderam a indicação do anjo. Jesus, Joshua ou Jesué. Sabe o que quer dizer esse nome? Jeová é a salvação. Muitos pais chamaram as suas crianças de Jesus, porque era uma forma deles demonstrarem que eles tinham fé em Jeová, em Deus, como Salvador do seu povo. No caso de Jesus, havia um propósito especial, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus ia orientar, esclarecer, libertar as pessoas dos seus erros, ia redimi-los espiritualmente, não é? Nesse sentido, ele era a salvação que vinha em nome de Deus, não é? Jesus foi um dos nomes. O outro, Cristo. O que quer dizer Cristo? Ungido. Isso em grego. Em hebraico é Messias. Então, Cristo ou Messias quer dizer ungido. Não é nome, é um aposto, colocado ao lado do nome para dar uma certa qualidade, uma certa indicação. Eu acho melhor a gente lembrar da história do Brasil, não é? José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. É um aposto. Então, Jesus, o Cristo, é um aposto, não é um nome propriamente. Jesus, o ungido. Por que ungido? Reis, sacerdotes, quando começavam a sua tarefa, quando eram consagrados para a sua missão, eram ungidos com óleos. Agora, Jesus não foi ungido com óleo. Não foi ungido por mãos humanas. Jesus foi escolhido por Deus, ungido por Deus, para a sua tarefa aqui na terra. O Senhor concedeu-lhe autoridade e poder para realizar aquela tarefa. Então Jesus é o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Quando a gente fala Cristo, nós não usamos o artigo o Cristo falou. Não, a gente diz Cristo falou, certo? O correto é assim. Não precisamos dizer, se falamos Jesus, aí então colocamos o apóstolo. Jesus ou Cristo, se quisermos, não é? Outro nome que ele recebeu, filho de José, Joshua ben Joseph. Em hebraico, esse ben significa filho de. Se for em aramaico, é bar. Então, bar também significa filho de. Jesus, Joshua, ben Joseph, filho de José. Era o sobrenome dele, equivalia ao sobrenome, né? Filho de Maria. Eu acho que só falaram assim depois que o pai já tinha morrido, não é? Porque aí Maria ficou a cabeça da família, né? Ou quem sabe é porque o pessoal achava que Jesus foi filho de uma virgem. Então, Jesus, filho de Maria. Mas isso já é uma deturpação, não é? Filho de José, é assim que Lucas e João sempre se referem a Jesus. Quer dizer que eles não falavam filho de Maria, não.
Os apóstolos tratavam Jesus como filho de José. Filho de Judá, filho de Davi. Olha aquele cego, né? Que disse, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É porque eles sabiam que Jesus era descendente da família de Davi, era da casa de Davi. Então, por ele ser da tribo de Judá, da família de Jesus, ele era chamado filho de Judá, filho de Davi. Galileu, ele morou na Galileia, ele surgiu de lá, então ele era chamado Galileu. Nazareno, por causa da cidade de Nazaré, lá da Galileia, ele morou em Nazaré. Então esse é Jesus de Nazaré. Quando conta que a família de Jesus passou a morar em Nazaré, Mateus encontra uma relação com uma profecia de Isaías. Isso aqui é meio difícil, meio cabuloso. Vamos com calma para entender. Não tem muita importância, mas é uma contribuição. Como era a profecia de Isaías? Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. O que quer dizer essa profecia de Isaías? Bom, se a gente souber que Jessé foi o pai de Davi, então olha lá, na família de Davi, o pai de Davi, né? Então o Messias seria descendente também de Jessé. E Nazaré significa rebento, grelo, broto. E Jesus não nasceu? Não veio lá de Nazaré? Agora nós podemos entender por que eles estão citando essa profecia aí. Jesus será chamado Nazareno. Ele é o rebento, o renovo espiritual da família de Davi, que vem saindo, surgindo um novo rebento. É por isso que eles citaram essa profecia. Filho do homem. Ninguém chamava Jesus de filho do homem. Ele mesmo se chamava. Porque no Velho Testamento, nós vamos encontrar os mensageiros do alto falando com as pessoas encarnadas neste mundo. E eles dizem assim: e tu, filho do homem, ouve o que diz Senhor teu Deus, a terra de Israel. Eles estavam falando, e você, ser humano, escuta a mensagem, não é? Uma outra vez disse, no livro de Judite, está escrito assim: Deus não ameaça como homem, não entra em furor como o filho do homem. Deus não se enfurece como um ser humano, não é? Jeito nenhum. Deus é inalterável, sabedoria, amor, não é? Então, os espíritos, quando falavam a encarnados, chamavam eles de filho do homem, ser humano. Jesus, em vez de falar eu, Jesus falava o filho do homem, este ser humano. Este ser humano que vos fala, que está aqui presente, não é? Ele se referia a si mesmo como um ser humano. E tem gente querendo dizer que ele não tinha corpo, não é? Mas Jesus está negando, porque ele fala, chama a si mesmo de um ser humano. O que é um ser humano? Um espírito encarnado. Profeta não é nome, nem título, é uma função. Profeta é o que fala em nome de Deus, é o médium, é o intermediário. O povo considerava Jesus um profeta. Os israelitas ainda hoje dizem que Jesus não foi o Messias, mas ele foi um profeta, foi um porta-voz divino, não é? Os discípulos também consideravam Jesus um profeta, e o próprio Jesus se qualifica assim. Quando ele está naquele episódio lá em Nazaré, que ele está sendo rejeitado, né? Ele diz, ninguém é profeta em sua terra. Quer dizer que ele diz que ele é um profeta, mas lá em Nazaré não estão o reconhecendo. E quando ele está para entrar em Jerusalém no final, ele sabe que ele vai ser sacrificado, aprisionado, ele vai permitir isso, não é? Ele diz, para que não morra um profeta fora de Jerusalém. Ele era o profeta que ia morrer em Jerusalém, não é? Filho de Deus, Salvador, Filho do Altíssimo,
Quem fala isso são os mensageiros espirituais quando se referem a Jesus. Não foi o povo, não foi Jesus que falou, foram os mensageiros do alto, não é? Eles estão designando Jesus pelas suas qualidades e funções espirituais. Rabi. Rabi é um tratamento de respeito, equivale a doutor ou mestre. Doutor, mestre no quê? Em coisas espirituais, coisas da alma. Os discípulos, os apóstolos, o povo, todos chamavam Jesus de Rabi, até os adversários. Rabi, né, perguntavam e lançavam lá a pergunta deles, que era para tentar Jesus, ver se Jesus errava, não é? Mas eles tratavam Jesus como Rabi, mestre de coisas espirituais. Emanuel, isso já vimos. Acho que na aula anterior ficou bem claro, não é? Que esse Emanuel não se relaciona ao Messias, mas a uma outra criança que viveu centenas de anos antes. Esse sim foi de uma profecia de Isaías, mas não é relativo a Jesus, está intercalado no texto, mas não se refere a Jesus. Ele não foi, chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mas nós estamos vendo aqui umas 14 denominações para designar Jesus. E na aula anterior a gente viu tanta dúvida se Jesus existiria ou não. 14 nomes para designar alguém que não existiu, não é? Não é curioso? É muito nome, né? Para uma pessoa que certamente existiu. Bem, nós agora tivemos um pouco mais de esclarecimento sobre Jesus. Nas próximas aulas, nós vamos ver Jesus começando a se relacionar com os primeiros discípulos, sendo apresentado espiritualmente por João Batista, a função do Batista e em seguida a função dos discípulos. Estamos adentrando devagarinho na existência corpórea de Jesus. Obrigada a todos pela atenção.